E aí tem um ponto bacana aqui, aí é uma conversa bem longa, né? Mas acho que é importante a gente se conhecer, né? Quem eu sou e o que eu quero pra mim, né? E a partir daí você vai projetando tudo. Então é muito mais interno o processo inicial do que externo. É muito mais olhar o que o vizinho tem, ou o que aquele cara da mídia social tem, mas sim o que eu quero pra ser feliz. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com o Juliano Silva, que é diretor-geral da Branco Motores. O Juliano é engenheiro eletricista, não é elétrico, não, né? Engenheiro eletricista, exatamente. Pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e especialização em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. Juliano, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Obrigado, Pablo. Prazerzão meu estar com vocês aqui para esse bate-papo descontraído aqui, falar um pouquinho sobre carreira, um pouquinho sobre negócios e aí desenvolver aí a fala com vocês nesse Agro Resenha super bacana. Vamos lá, vamos pra cima. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Juliano. E Juliano, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, meu. Vamos lá. O Juliano, ele é o marido da Fernanda, da dona Fernanda, pai da Sofia, formado em engenharia de produção elétrica, né, engenheiro eletricista pela Federal de Santa Catarina. E aí comecei a minha carreira, né, como engenheiro de eletricista numa empresa chamada ABB, uma multinacional, ela é do ramo de energia. E eu passei meus primeiros 14 anos de carreira lá, né, comecei como estagiário, acabei como diretor de unidade de negócio. E nesses 14 anos dessa multinacional suíça, eu senti o desejo aí de me desafiar, né? E experimentar novos mundos, né? Fora da energia, fora da multinacional suíça, que era um conglomerado bastante gigante. E aí fui para uma empresa familiar, fiquei 2 anos trabalhando com papel e celulose, né? Numa empresa familiar. E aí veio o convite da Branco Motores para fazer uma oxigenação da empresa e fazer aí o seu crescimento um pouco mais acelerado, que é o que a gente vem fazendo aí juntos desde dezembro de 2017 até aí agora, né, início de 2024, com bastante prosperidade, bastante desafio, mas é uma jornada super, super prazerosa e encantadora, que me fez aí ficar com ele já há 6 anos. Legal, cara. E é interessante, né, porque você, imagino que na época da indústria de papel e celulose, você deve ter tido um pouquinho mais de contato com a área, né, com o agro, mais da área florestal, mas você não teve, você tem algumas origens, assim, relacionadas ao campo? Boa pergunta. Eu, na verdade, desses 14 anos de energia, eu digo que o meu eixo ele era muito capitais, né? Porque, na verdade, toda a minha fora da fábrica que ficava em Blumenau, Santa Catarina, na minha última passagem, que na BB eu acabei trabalhando por São Paulo, Santa Catarina e tive uma expatriação, né, para a Europa. Então, sempre trabalhei em fábrica, mas onde que eu ia fazer as reuniões, né? Sempre nas capitais, né? E no Brasil, quase que sempre era Rio, São Paulo, como os principais pontos e eixos de negócio, né? Quando eu fui para Indaial Papel, eu comecei essa jornada de iniciação, como você bem falou,
falou, para o agronegócio, onde a nossa matéria-prima realmente é a celulose, que vem aí, né, das grandes empresas brasileiras, Suzano, Klabin, Eldorado, né, que fazem aí a celulose e distribuem não só para o Brasil, mas orgulhosamente, né, são os maiores produtores de celulose do mundo. E aí eu comecei sim a ter um pouquinho mais de contato com plantação, né, reflorestamento, né, esse contato com papel, mas com toda certeza nada comparado à experiência que eu tenho hoje com a Branco. 6 anos à frente da Branco Motores, uma empresa que tem aí como seu core business, né, seu segmento de maior atuação que é o agronegócio, que responde hoje aí por 60% do faturamento, mas vem crescendo aceleradamente, jardinagem e floresta, e agora mais recentemente colocando também como ponto-alvo uma construção civil leve. Então a gente vai se desafiando com o passar dos anos, né? A Branco tem uma disciplina de fazer planejamento estratégico todo ano, então todo ano a gente olha para onde que a gente vai quebrar mais um tabu, fazer mais um desafio, topar novas ambições, e isso vem ensinando muito pra gente. Então, sim, o agronegócio é uma maravilha, né? Nos encontramos, né? Na Show Rural, em Cascavel, né? Então, onde tá, hoje a gente respira agronegócio aqui, é a primeira grande feira do agronegócio brasileiro, né? Mas agora vem uma série de feiras por aí. Mas a gente respira muito o agronegócio e é muito bacana respirar isso, porque é o Brasil que pulsa hoje mais forte, né? Legal. E pegando esse gancho, né, do Show Rural aqui, porque uma coisa que é interessante dentro dessa jornada sua aí, né, é você ir conhecendo o agronegócio aos poucos. Imagino que agora nos últimos 6, 7 anos aí, a imersão deve ter sido muito maior, né? E você vem da área de engenharia, né, cara? Puro e simples lá mesmo, negócio direto na parte mais técnica ali e tal. Hoje, você trabalhando no setor, assim, no agro, de uma maneira geral, cara, qual que é a diferença que você vê dessa indústria para outra, assim? Qual que é a particularidade que você enxerga, assim, e quais foram os desafios também que você teve nessa jornada? Eu, quando comecei a minha carreira, Paulo, durante até a universidade, o meu foco, ele sempre foi virar um estrategista, sempre foi tocar negócios, né, de empresas. Então, naquela época, eu decidi pela área comercial, porque eu acreditei que a área comercial era aquilo que ia me levar mais rápido a esse cargo de direção. Então, eu trabalhei 10 anos na área comercial, nessa multinacional de energia chamada ABB, e depois, meus últimos 4 anos já foi de direção geral, que culminou com a direção geral aí da Papel Celulose, que hoje eu tenho 6 anos de direção geral na Branco Motores. Nessas três bandeiras que eu defendi, eu acredito que a que mais hoje me satisfaz pelo cargo, que é o mesmo, é a Branco, pelo sentido de colocar estratégias, não só desenhar estratégias, definir estratégias com o corpo diretivo da empresa, olhar o mercado, não o mercado presente, mas as tendências de mercado, interpretar as tendências de mercado, definir planos estratégicos, definir planos táticos, arregaçar a manga e executar os planos. Então a Branco hoje, o agronegócio brasileiro e para onde as tendências de mercado nos levam, no agro, na floresta e jardim e na construção civil, tem muita estratégia, muita. Nós não estamos mais pensando, eu estou executando o ano 2024, mas na verdade eu estou trabalhando nos anos 2025 e 2026 já com muito afinco. E essa é a coisa que mais me encanta hoje como um estrategista e como corpo diretivo da empresa. É legal entender um pouco do negócio, mas eu queria entender assim também um pouquinho da sua vivência, sabe? Porque assim, eu imagino que as relações, quando você trabalha no setor que você trabalhava e no agronegócio como um todo, deve ser um pouco diferente o tocadão. O negócio, eu quero entender assim, qual que é o tocadão que se você viu assim, falou assim, isso aqui é um negócio muito particular do setor, assim, acho que até uma dica para quem está entrando, sabe? Sim, muito legal. O tocadão do agro, ele é diário, né? Eu acredito que a gente tem um ritmo muito acelerado, né? Eu não vejo hoje, né, as empresas gostam de fechar meses, né? Fechar o mês para ver o resultado. Para mim o resultado é diário, né? O nosso ritmo, ele é assim, de um monitoramento do dia a dia frenético, para que a gente de verdade possa manter o pace de crescimento. Eu dou um exemplo bacana para você. Se a gente programa o lançamento de um produto e a gente lança ele fora da sazonalidade, pede 2, 3 meses de sazonalidade, esse produto vai ficar empacado no teu estoque até a próxima safra. Você perde um ano. Então, esse tipo de precisão estratégica, de respirar o dia a dia, dialogar com os clientes, dialogar
dialogar com o varejo, entender hoje até condições climáticas e saber como é que a gente atua, é um negócio que ele é muito, muito vivo na nossa experiência hoje do agronegócio. Pô, o fenômeno que foi, né, os drones há 2 anos atrás. Sim. Foi um fenômeno incrível esse negócio, ele cresceu de uma maneira, de uma magnitude absurda e todo mundo teve que correr atrás da infraestrutura, porque de repente chegou os drones do Brasil, né, e a gente teve que correr atrás para ter toda a retaguarda, que no nosso caso são os geradores de energia, específicos para carregar as baterias de drones. E esses drones trabalham 24 horas por dia, esses caras não param, né, então as baterias, os geradores estão todo dia carregando e não pode faltar do gerador no mercado para aplicação em drone, porque senão a perda financeira é muito grande. Então a Branco tem que estar sempre à frente de todas as tendências do mercado para poder fazer a retaguarda para o agronegócio funcionar com a produtividade que ele requer. Legal, bacana. E cara, tava dando uma olhada ali na evolução sua, né, profissional e tal. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui no AgroResenha é que hoje a turma se forma, já quer assumir cargos de liderança e tal, né? Quer dizer, o cara quer se formar e quer ser o CEO da empresa em 1 ano, né? 2 anos. Quer dizer, o que eu tenho percebido é que, assim, cara, tem todo um processo em cima da trajetória, né? De coisas que você precisa passar para assumir uma posição interessante, seja primeiro como, sei lá, um coordenador, um gestor, para daí tentar vislumbrar alguma coisa de direção, né? Ao longo assim da sua trajetória, cara, quais foram talvez os maiores desafios, quais habilidades que você teve que desenvolver para trabalhar, sabe? Para chegar onde você chegou hoje? Puxa vida, pergunta boa essa. Se fosse fácil, hein, meu? Mas vamos lá. E o mundo hoje ele é muito rápido, né? Todo mundo tem muita ansiedade de tudo aconteça muito rápido. E eu falo muito que cuidado com o que você quer, né? Cuidado com o que você deseja, né? Que pode ser que aconteça de verdade, né? Então, assim, eu acho que a escalada de carreira, ele é uma trajetória tão delicada quanto de uma empresa, né? Um passo em falso, né? Uma decisão talvez fora de tempo, ela pode trazer com toda certeza algumas cicatrizes, né? Pequenas e grandes. Eu acredito que para a gente subir na carreira, para a gente realmente almejar mais responsabilidade, porque não é o almejar é de título, o almejar de carreira, ele vem sempre junto. Sim, é o que a maioria das pessoas não presta atenção. Esse eu acho que é o grande ponto, né? Então, quando você almeja aquele cargo diretivo, você tem que tentar entender que o teu sono no travesseiro, ele prejudica. Os teus fins de semana, eles não são mais os mesmos. O celular, ele te acha em qualquer lugar e você é cobrado por estar online 24 horas por dia. E aí a gente pode até entrar numa outra brincadeira que como balancear tudo isso. Mas eu acho que crescer na carreira de maneira muito bem planejada, passo a passo, é a minha melhor e maior recomendação para qualquer pessoa. Quando você entende que quer chegar lá, eu acho isso ótimo. A ambição é muito importante. Eu sempre tive essa ambição de crescer e fazer o que eu faço hoje e eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. Mas eu acho que é interessante você projetar o teu alvo e quebrar essa escadinha em vários degraus. E degrau a degrau. Pular degraus pode ser muito perigoso. Nós temos sim, hoje a mídia ela acaba ressaltando algumas poucas figuras que tiveram sucesso, né? Relâmpago. Meteórico, né? Legal, poxa, que bacana. A gente não é pra todo mundo isso. É realmente pra poucas pessoas. Então a minha recomendação é que isso não é uma realidade de todos. Eu acho que quebrar isso em passos, passo a passo, projetando referências do próximo escalão, o que essa pessoa tem, como essa pessoa age, entender a história dele, o que ele teve que abrir mão pra assumir essa responsabilidade, eu acho isso fundamental, né? E até tem alguns novos artigos hoje que tem dito que a nova geração não tá querendo mais perder tanta qualidade de vida para ter um pouquinho mais de carreira, né? O pessoal tá começando a aprender pós-pandemia, né? E os seus problemas de saúde mental, as pessoas começaram a ter um pensamento um pouquinho mais, não, eu preciso balancear. Não é só carreira, né? Não é só carreira, né? Também não é só lazer. Festa, né? Não é só lazer. Então, acho que aprender esse equilíbrio é super importante e de verdade. E entender o valor do salário emocional, salário completo, né? Que é o financeiro, mas aquilo que você preza na sua vida, eu acho que essa é a palavra-chave pra gente ascender na carreira com calma, com tranquilidade, mas com passos firmes, eu diria. Legal. Cara, isso que você falou é uma coisa muito interessante, né, cara? Porque assim, a gente vive num momento que a gente quer muitas coisas, né? E esquece que ao querer muitas coisas grandes, a gente deixa pra trás outras, né? Sim, e eu acho que esse equilíbrio que é o que faz, né, a pessoa...
Porque sucesso é uma coisa muito relativa, né? Sucesso não é só dinheiro. Não é só dinheiro, exatamente. Né? Então, é muito relativo. Pra mim, sucesso pode ser uma coisa, pra fulano, sucesso pode ser dinheiro. Mas tem muita coisa que você vai ter que deixar de lado que você gosta pra poder atingir determinados objetivos. E aí tem um ponto bacana que aí é uma conversa bem longa, né? Mas acho que é importante a gente se conhecer, né? Quem eu sou e o que eu quero pra mim, né? E a partir daí você vai projetando tudo. Então é muito mais interno o processo inicial do que externo. É muito mais olhar o que o vizinho tem, ou o que aquele cara da mídia social tem, mas sim o que eu quero para ser feliz. E aí tentar combinar tudo, né? Tentar combinar tudo e achar esse equilíbrio. Acho que isso sim é o segredo da felicidade e do sucesso. Isso aí. Eu sou um defensor de que não tem como não misturar, né, a nossa vida pessoal e profissional com a nossa história de trabalho, né? Então, esses vais e vens, vamos falar de negócio e trazer um lance da tua vida é uma coisa que para mim é o meu dia a dia. Até porque eu defendo que a gente tem que fazer o que gosta. E quando a gente faz o que gosta, não tem como você chegar em casa e a tua esposa e a tua filha não saber onde você estava, para quem você trabalha e quais são os seus maiores desafios na empresa, né? Então isso mistura um pouquinho mesmo. É aquela questão, assim, o profissional e o pessoal, ele é indissociável, né, cara? Exatamente. Nós somos uma pessoa só. Se a gente tá passando por um problema em casa, nós não vamos conseguir ser o cara altamente produtivo no trabalho. Da mesma maneira que se tiver uma coisa ruim no trabalho, a gente não vai chegar o mesmo em casa, não, né, cara? Não vai deixar tudo na mala do carro e vir pro carro pra casa feliz, né? Assim, até gostaria, viu, cara? Porque, porra, imagina a felicidade do cara que consegue tirar, né, um chip ali e guardar, né, cara? Não, é impossível. Eu acho que essa questão que você traz, acho que é até legal você comentar isso, né? Porque você tem uma formação ali em mindfulness. Tô fazendo, vou me formar esse ano. Então, legal isso. E eu fui buscar isso justamente por esse ponto que a gente chama de esse equilíbrio, né? Sim. Então, eu tô fazendo essa pós aí em neurociência, psicologia positiva, e eu tenho realmente aprendido muito. E isso tem sido pra mim, sim, um estudo, mas eu não vou te negar que é uma parte do meu lazer, fazer essa descoberta dessa disciplina tão distante da minha engenharia, do meu MBA ou da minha vida de executivo na Branco Motores, né? É isso aí, cara. Eu tento sempre, viu, Juliano, trazer aqui no Agro Resenha, além de trazer pessoas do agro e tal, eu gosto de trazer muita gente de fora que pode ensinar coisas legais pra gente. Então, recentemente eu trouxe um cara aqui, o Hugo Farias, no final do ano passado, que ele correu 366 maratonas em 366 dias. Ele correu uma maratona por dia por 366 dias, cara. E ele era um puta de um executivo da IBM, acho que era IBM, sabe? O cara pica. Fora da curva. Fora da curva e tal. E de repente o cara bugou, velho. Falou assim, não, vou correr uma maratona por dia, pediu demissão do serviço e tocou um projeto muito louco. Hoje o cara tá escrevendo um livro, né? Sai em um monte de veículo de comunicação, daqui a pouco tá fazendo palestra e tal. Quer dizer, o cara em um ano mudou o curso da vida totalmente. Às vezes a gente não precisa chegar nesse ponto, né, exatamente, cara? Mas esse equilíbrio é extremamente importante. Eu acho que essa é a busca, né, de todo mundo pós-pandemia. A pandemia, se trouxe algum benefício, foi justamente se despertar para que existe vida, né? É isso aí. Para que saúde mental é tão importante quanto saúde física. E eu acho que a gente tá numa jornada aí de descobrimento que vai trazer muitos benefícios para todo mundo. Ah, não tem dúvida. Isso aí é uma coisa muito importante. E quanto mais a gente falar disso, melhor, né? Amém. Amém. Quanto mais a gente falar disso, melhor. A gente no agro tem... Eu sou engenheiro agrônomo, tá? Trabalhei muito tempo também na indústria. E a gente fala pouco sobre isso. Pouco mesmo. Esse é um dos tabus da nossa geração. Exato. Que as gerações mais novas já vêm mais livres, né? Mas nós ainda temos esse tabu. E por isso que é importante. E agradeço o teu veículo para que a gente possa também falar sobre isso. E a relevância desse ponto para que a gente tenha qualidade de vida. Isso aí. Muito bom. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil.
Isso é inovação, isso é Stoller. Agora, a gente já comentou um pouquinho, né, da parte de negócios ali atrás, da Branco Motores e tal, e vocês atendem, obviamente, diretamente o produtor rural. Tô vendo aqui, tô no stand dos caras aqui no show rural aqui em Cascavel. Conta um pouco, assim, do trabalho, o que vocês fazem, sabe? Como que isso, os equipamentos, as coisas que vocês têm, beneficiam, assim, de fato, o campo? Então, eu vou começar pelo propósito da empresa. O propósito da Branco é ser o melhor parceiro do varejo, né? Através de uma ampla gama de soluções que a gente traz ao mercado. O que é o nosso mercado? Nosso mercado é o agronegócio, floresta e jardim e construção civil. Então, para esse varejo, nós queremos ser o melhor parceiro deles, tá? Através do quê? Produtos? Não, soluções. Então, a gente oferece uma ampla gama de portfólio, a gente oferece uma ampla gama de treinamentos e capacitações, suporte técnico. Então, a Branco aí tem mais de 7 mil clientes ativos no Brasil, em todo o território nacional, uma cobertura super eficiente, mais de 1.400 assistências técnicas no Brasil, um corpo técnico que atende a toda essa ramificação que ela tem e lança constantemente novos produtos no mercado para serem de ganho de produtividade para os clientes. E aí, quando eu lanço um produto que traz produtividade pro cliente final, o varejo, que é o meu alvo, vai comprar de mim, vai ganhar dinheiro comigo porque sabe que eu sou um parceiro forte e o meu produto ganha força de gôndola. Então esse é o nosso objetivo. Nós temos aí praticamente 300 produtos já disponíveis no mercado, mais ou menos 10 mil unidades de peças, acessórios, e isso tudo sai da nossa sede em Araucária, Paraná, Grande Curitiba, né? Para todo o Brasil, tá? Então a gente tem um compromisso de entregar rápido, com qualidade, produtos que tenham alto giro na gôndola, porque eles têm que estar mesmo em utilização pela pessoa do campo, pela pessoa da jardinagem ou da construção civil, para que eles ganhem o seu ganha-pão, dia a dia. Maior parte, 80% mais ou menos do nosso portfólio, é de uso profissional. Estamos entrando no residencial, com a mesma filosofia de qualidade, mas com também conforto, ergonomia, para que a gente possa alcançar as residências. Mas ainda 80% do nosso portfólio é para uso profissional, ou seja, o autônomo e as empresas que ganham dinheiro a partir dos equipamentos da Branco. Legal, cara. E é interessante, né, assim, o ponto que eu queria trazer aqui, né, ano passado, até comentei com vocês aqui previamente, né, tava com meu pai lá no final do ano, aí vocês mandaram um negocinho lá pra nós lá, um negocinho de fazer caipirinha e tal, né, e aí eu falei pro meu pai, pô, você conhece essa marca aqui? Eu falei, não, conheço, eles têm umas máquinas boas, uns motor bom e tal, né. Eu falei isso aqui, e você falou assim, motor faz parte do nosso negócio, mas tem um monte de outras coisas. Exatamente. Que hoje não é o principal core do negócio, né? Então, essa ideia de você colocar produtividade, né, na vida das pessoas é uma coisa interessante, né, cara? Porque no fim do dia você tá melhorando a vida, né, cara? Sim, sim. E o nosso ponto, como a gente acaba atacando muitas pequenas empresas, agronegócio familiar, pessoas autônomas, né? Nós estamos falando ainda do quê? De mecanizar o serviço deles. Sim. Então, alguns exemplos, né? Gerador, quando falta luz num posto de gasolina, numa padaria, numa pequena indústria, se faltou luz, ele tem que entrar o gerador para ele não parar de operar. Sim. Né? Esse é um ponto importante. Se eu tenho uma roçadeira e eu tenho uma equipe de jardinagem que tem a minha roçadeira como seu equipamento principal de jardinagem, ele não pode falhar. E se falhar, porque acontece, máquinas falham, a minha resposta com o serviço técnico autorizado tem que ser muito rápido. Porque o quanto antes eu arrumo a falha do equipamento, né? Ou reviso o equipamento, mais rápido ele volta para campo para monetizar o meu cliente. Então esse é o grande fundamento e o ponto principal da Branco. Ter produtividade para o cliente final, qualidade, suporte técnico para o varejo, velocidade de resposta e contínuos lançamentos para que o varejo possa estar sempre oferecendo na gôndola novidades e atrair clientes para sua loja. Sim. Eu estou entendendo que grande parte do portfólio, né, do trabalho que vocês fazem, ele é um pouco direcionado para pequenos, né, sim, pequenos e médios, pensando em produtores rurais, né, para pequenos e médios, né. Eu digo isso porque meu pai é um pequeno produtor rural também, né. Como que você enxerga? Porque, assim, se a gente for parar para analisar o agro hoje, eu venho de Mato Grosso, né, como eu comentei. Lá são grandes áreas, né? O produtor familiar tem uma extensão de área grande, né? O produtor familiar lá de agricultura, quando ele tem 1.000 hectares, é um produtor pequeno, né? Então, assim, quando a gente pega as empresas em geral, elas normalmente gostam de atender o grande, porque com poucos clientes você consegue ter uma carteira interessante, vamos dizer assim. Como que você enxerga essa questão do pequeno produtor, o tamanho
tamanho desse mercado? Quais são... O que vocês estão enxergando que os outros não estão enxergando? Legal, bacana. A característica da Branco justamente é essa capilarização. Hoje nós temos uma carteira ativa de 7 mil clientes em todo o Brasil. Dá uma dor de cabeça, ou seja, uma complexidade gigante que a gente vence com automação, né, na empresa, para poder fazer essa boa coordenação de todo mundo e dar um excelente atendimento. Mas hoje nós não temos assim um segmento, vou falar de agro, não tem um cultivo predominante. Uhum. O agronegócio ele é 50% a 60% de faturamento, como eu te falei, mas ele está subdividido em fumo, bacia leiteira, leguminosas, hortaliças, ele vai longe. Não tem um que seja o grande cara, não tem. Eu não tenho um cliente hoje que seja dono da Branco na sua carteira. Nós não temos isso. Nós somos especialistas e está presentes no Brasil inteiro. E dar um atendimento profissional a todos eles, independente do seu tamanho. Uhum. Esse é o grande ponto da Branco. O que você falou que a maioria das pessoas, a maioria das empresas focam no grande, né? Que é o filé mignon. Nós vamos no sentido contrário. Nós queremos dar atendimento pleno para todo mundo. E aí nós montamos sim uma estrutura, uma organização que possa suportar essa demanda. Exato, exatamente isso que eu ia te perguntar, porque quando você vai olhar na teoria lá da administração, né, quando você tem volume, né, você quase não tem diferenciação, né, a escala não te permite atender bem todos, né, você sempre tem um trade-off ali no negócio, né. Como que vocês fazem isso, cara? É tecnologia? Nós temos um misto de tudo, mas eu acho que tudo começa pela cultura da empresa. Então a Branco tem um propósito que eu te falei, e ele é muito forte, e ele é 5 corrente sanguínea, ser o melhor parceiro do varejo, ponto, começa por aí. Então quer dizer que o cliente é o nosso ponto focal. Nós temos uma cultura de resultados, né? E eu acredito que eu só construo resultados com pessoas. A partir desses princípios que eu estou te falando, toda a nossa estratégia ela é desdobrada, levando essas características sempre em foco. Meu cliente em primeiro lugar, e eu construo resultado com pessoas. E aí eu vou, através de todas as iniciativas estratégicas que a gente tem, nós desenvolvemos planos táticos e fazemos um batidão bastante forte e disciplinado ano a ano. Todo ano a gente revisa, todo ano a gente implementa e graças a Deus, nos últimos 6 anos que eu posso falar, todos os últimos 6 anos nós celebramos todas as nossas conquistas e a gente vem aí de 6 anos consecutivos de prosperidade, de evolução e de crescimento forte acima da média do mercado. Vem dando certo. Concordo com você, tá ficando complexo. E aí como é que você faz? Capacitação de pessoas, automação de processos, implementação de novos softwares, usamos a tecnologia ao nosso favor, mas nunca deixamos de capacitar as pessoas. E eu tenho orgulho danado de dizer que 1/3 das vagas internas da empresa são promoções internas. Ou seja, a gente promove a prata da casa. Porque a prata da casa já está com a cultura, é mais fácil. E aí eu vou no mercado e busco sempre o quê? A base da pirâmide. Ah, você também precisa de níveis médios e altos às vezes? Sim, mas o maior exercício da cultura é a promoção da prata da casa, ou seja, a meritocracia na veia. Então capacita as pessoas, prepara elas para a oportunidade. Apareceu a oportunidade, a prioridade é a prata da casa. Não deu certo, eu vou no mercado. E alimento de novo. Estagiários, menores aprendizes, né, auxiliares, analistas, e a gente vai por baixo, vai treinando, vai subindo a galera, vai especializando, seja numa carreira gerencial, de gestão de pessoas, ou numa carreira técnica, carreira Y, né? Legal. Os dois estão sempre abertos. Legal. Cara, e assim, sabendo um pouquinho mais aí da sua história, né, as coisas que você tem feito aí nos últimos anos, né, cara? Mais recentemente, se eu não estiver enganado, você entrou nesse universo dos conselhos, né? Ah, sim, também. Que é muito interessante, assim, acho que a experiência, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, e acho que até um dos motivos do AgroResenha existir é justamente a gente poder compartilhar a experiência dos outros e quem estiver escutando, pegar algum insight e tal, o cara pode aplicar na vida dele. Eu acredito muito nessa pegada de você ensinar com o que você aprendeu ao longo da sua carreira, né, cara? Bacana. Pelo que eu entendi, você é conselheiro de empresas familiares. Sou conselheiro, né, de empresas, eu faço um pouquinho de mentoria. Legal. Nas horas vagas, né? Eu sou conselheiro de 2 empresas familiares hoje. Eu já estou há 3 anos exercendo essa segunda profissão, vamos chamar assim, né? Sim. Então a minha primeira, lógico, principal é ser o diretor-geral da Branco Motores, mas a experiência acumulada que a gente tem acaba despertando interesse, né, de algumas empresas e eu tenho a governança como uma paixão, né? Então eu sou conselheiro consultivo de uma empresa de autopeças chamada Gauss e sou também conselheiro consultivo de uma empresa chamada BRW, que é uma empresa de material de escritório e papelaria fina, né, para o varejo. Estou nas 2 empresas há praticamente 3 anos e
justamente pelo viés aí de experiência que eu tenho, desse viés mais comercial, dessa brincadeira de estratégia, né? De ser um estrategista, de entender sinais de mercado e adaptar as empresas, não depois que chegam os sinais, né? Mas tentar antecipar antes, né? Tentar antecipar alguns riscos, algumas oportunidades, para que as empresas possam realmente evoluírem, prosperarem e alcançar a perenidade. Porque o que o Brasil mais precisa mesmo é de empresas duráveis, empresas boas que duram, né? Nós não precisamos de mortalidade, né? Tem aí algumas pesquisas aí do IBGE que as empresas familiares na terceira geração só 5%. E olha lá, sobrevivem. O Brasil não precisa disso. A empresa familiar é a empresa que mais emprega no Brasil. Então a gente precisa que elas prosperem, que elas fiquem cada vez mais fortes, né? Com uma capacidade de progresso maior para ajudar o nosso país como um todo. Não adianta. A empresa familiar, quanto mais ela progride, mais ela emprega, mais gera imposto, mais emprega, mais consumo. Isso é um circuito vicioso, né? De prosperidade. Então eu tenho essa paixão, eu tenho certificação aí de conselheiro, eu faço parte do IBGC, né? Sou associado do IBGC, que é a maior entidade do Brasil aí de governança, e sou conselheiro das empresas. E isso me faz um bem danado. Poder compartilhar a minha experiência, ao mesmo tempo que a gente também aprende muito, né? Imagina, sou conselheiro de uma empresa de autopeça, segmento automotivo, sou de uma de papelaria e trabalho numa que é um agronegócio com floresta de jardim e construção civil. Então acaba misturando 5 segmentos da economia bem diferentes. Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque quanto mais inputs diferentes que a gente tem, de repente uma coisa que você aprende lá, você pode aplicar aqui, né, cara? E da mesma maneira ao contrário, coisas que você desenvolveu aqui, que às vezes o pessoal lá talvez não esteja ligado, né? Você pode levar. Acho que a função do conselho é muito essa, né? É essa, exatamente. A gente é muito mais um estrategista, né? E aí a execução fica com o corpo diretivo. E sabe que essa multidisciplinaridade que hoje tenho, ela nasceu para mim quando eu estava chegando nos meus 14 anos de ABB. Então eu era executivo com uma carreira super bacana na ABB, tinha começado como estagiário, era diretor de unidade de negócio, mas eu tinha 14 anos de energia e 14 anos apenas na ABB. Sabia pra caralho de uma coisa só, né? Entendeu? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Isso pode ser muito bom, ao mesmo tempo que pode ser um pouco arriscado. Uhum. E eu defini lá atrás que eu, apesar de estar indo super bem na ABB, eu tomei a decisão de buscar outras experiências, né? Então fui para a empresa familiar, que lá despertou a minha paixão pela governança corporativa, voltei para uma empresa hoje, não vou dizer que ela é multinacional, a empresa, o capital é americano e a empresa está no Brasil, né? E hoje eu consigo exercer tanto a Branco quanto os conselhos em paralelo e fazer um pouquinho também de mentoria voluntária, que eu adoro fazer. Legal. Né? E tentar levar um pouquinho para pessoas que estão buscando emprego, estão entrando no mercado de trabalho, dar aquele direcionamento de início de carreira para que eles possam pegar essa guia que é importante, né? Para que eles possam evoluir e causar um impacto positivo na vida das pessoas. É aquele negócio que a gente fala, né? Às vezes você vira diretor, CEO e tal, aí você, no fim do dia, você fica solitário pra caralho, né? Porque é uma posição solitária, né? A posição te leva à solidão. Te leva à solidão. Ficar na solidão aí é uma escolha muito sua, né? Por isso que eu acho que essa mentoria que eu acabo fazendo também, e muitas delas têm esse cunho voluntário, eles me trazem essa doação, ela faz bem, né? E eu acredito muito que quando a gente faz o bem a gente recebe. A coisa volta. Né? O universo, ele conspira, né? Então, eu acredito que essas coisas ajudam muito. E a gente acaba fazendo amigo. Por tudo que é canto desse Brasil, onde a gente vai, a gente acaba sendo bem recebido, né? Legal. Então, eu tenho quase 25 anos de carreira. Tenho bastante história pra contar. Talvez não tenha melhor, e nem quero ter a melhor, né? Não quero perfeição, eu acredito que não existe. Mas eu já tenho um monte de pancada da vida, um monte de conquista que eu posso usar nas mentorias como exemplo para tentar levar guia a outras pessoas. Os meus 25 anos de carreira em 3 bandeiras diferentes, com todo o estudo que eu fiz, pode ajudar também algumas empresas no melhor direcionamento para que elas possam evitar riscos, ao mesmo tempo que buscar oportunidades. Então é isso que eu acabo fazendo na hora extra. Legal. E era justamente isso a pergunta aqui pra gente ir pros finalmente, cara. Porque assim, beleza, você tá ocupando a sua hora de tranquilidade com mais trabalho, né? Como que você, dentro de todas essas atribuições, quer dizer, eu imagino que não deva ser nada fácil você fazer o que você faz sendo diretor-geral de uma empresa grande como é a que você tá hoje, que é a Branco. E ao mesmo tempo,
vou fazer umas consultorias, ser conselheiro de algumas empresas e tal, vou fazer algumas mentorias pro bono aí, né? Cara, como que você tem filho, né? Tem uma filha e casado, como que você equilibra esses pratos, cara? Legal. Excelente pergunta, né? E mais uma, né? Eu acho que tem mais um prato que eu descobri tarde, mas eu acabei de descobrir que é também o meu momento meu, né? Claro, né? Eu também tenho que ter o meu momento. Seu né? momento, exato. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, que é aquilo que a gente começou a falar no começo, é você tem que fazer o que você gosta. Então, você tem que entender o que te satisfaz. Então, hoje, o que eu faço na Branco, né? A minha atividade de diretor-geral é uma coisa que me fascina. Eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Ponto. Isso já é um baita de um... Você deve ser, tipo, né? sei lá, uns 5% no máximo da população. Isso já é um baita, né? Já é um baita passo, né? Sim, sim. Eu tenho uma família que me apoia e eu tenho uma família que é minha esposa, que já estou casado aí há 20 e tantos anos, uma filha de 16 anos, que me apoiam muito. E também quando eu tô com elas, o momento é delas. Lógico que é 100% perfeito? Não é perfeito. Volta e meia eu levo aí uns esfrega da patroa, né? Da filha. Normal, natural. Isso acontece. Sim. E a gente tem que ter o respeito para que realmente quando... A gente tem que ter o respeito e atenção para que quando o momento é delas, é delas. Sim. Porque realmente tem muita competição de tempo. Claro. Né? Hoje o maior ativo do ser humano é tempo. Exatamente, né? A única coisa que a gente não consegue comprar é tempo. Isso quem me diz é o meu diretor comercial, Gianni Pinheiro. Exatamente. Então, assim, aí eu tenho o meu tempo dos conselhos, que é outra atividade que eu tenho paixão. Então, eu tô conseguindo colocar hoje como atividade profissional aquilo que eu gosto. Isso é muito legal. Então, eu tenho o tempo da minha família, eu tenho o tempo da Branco, o tempo dos conselhos, e eu tenho o meu tempo, que eu não posso abrir mão. Claro. Que é no mínimo 4 vezes na semana eu tenho que fazer esporte. Se não, aí sim, aí a gente pira. Aí pira mesmo. Então, eu tenho a disciplina de pelo menos 4 vezes na semana, travar 1 hora, seja qual for a hora, 6 da manhã, 10 da noite, eu tenho que fazer 4 vezes na semana uma atividade física para mim poder balancear tudo. E esse é aquele momento que, para mim, exerce aí a função de uma certa terapia. Eu esvazio meu cérebro, ao mesmo tempo que nem eu oxigeno ele, para manter tudo mais ou menos, todos nós temos altos e baixos, tudo em equilíbrio. Legal, cara. É interessante você falar isso porque, assim, eu não tenho a sua carreira, né? Porque, afinal, eu tenho algum tempo ainda pra mexer e tal, mas eu descobri muito cedo isso, cara, porque eu era obeso, né? Então, eu comecei a praticar exercício e tudo isso foi uma coisa que mudou, né? A minha vida, e óbvio. Hoje eu tenho 3 filhos. Você tá mais ocupado que eu. Pois é. Mas o que acontece? Esse momento que você falou, talvez ele seja o mais importante para você desempenhar bem todos os outros, sabe? Não tem a menor dúvida. E isso é uma coisa muito louca, porque foi uma percepção minha que não é de muito tempo. Então eu tenho que me dar esse tempo. Então quer dizer, hoje eu acordo, sei lá, 4 horas da manhã, eu leio meia hora, 40 minutos um livro e vou fazer o meu exercício, sabe? Se eu não fizer isso, cara, acabou. Meu dia não vai ser bom, eu já não amanheci fazendo a coisa que eu deveria ter feito logo no início, sabe, cara? E isso é uma coisa que a maioria das pessoas, assim, deixa de lado para outras questões. Você falou uma coisa bacana que é da leitura, também tenho essa prática da leitura, né? E eu descobri agora, pela minha pós em neurociência aí, que um dos exercícios mais completos para você manter o equilíbrio e exercitar o seu cérebro chama-se leitura. Leitura, não tem dúvida. Né? Ele consegue fazer o mix de emoções para que a gente possa alcançar a tal desejada saúde mental, né? Então isso que você falou é verdade absoluta, cuidar da gente, manter a sua família segura e feliz, e aí a gente consegue, com esses 2 pilares, né? Que é você mesmo e a tua família bem, aí a gente consegue ir pro mundo exercer a nossa profissão, né? Verdade. E aí quando você encontrar o que você gosta de fazer pra caralho... Aí a empresa cresce um monte. Aí é prosperidade e perenidade. É isso aí. É isso. Juliano, muito obrigado, cara. Prazer conhecer aí a sua história. Que bom que deu certo da gente gravar presencialmente. Amém. Grande parte das minhas entrevistas eu faço à distância, cara. Mas eu falo, vou aproveitar porque nós já estamos aqui, né? Por que não? Então, muito obrigado por você ter participado. Espero que muitas coisas que você falou aí toque aí alguém que tá escutando aí do outro lado, né? A turma gosta de escutar viajando, né? Fazendo exercício. Então, espero que você aí tenha aprendido também muitas coisas aí com o Juliano, cara. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, velho. Obrigado pelo momento, velho. E parabéns pelo seu trabalho. E levar conhecimento aí, né? Sem fronteiras. Parabéns, cara. Muito bom. Conta aí pra gente, Juliano, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara? Hoje a maneira mais fácil de me achar é a plataforma do LinkedIn, né? Eu tenho ficado cada vez mais ativo lá. E eu, não faz muito tempo, era muito fechado nisso, mas eu que é o Juliano Silva no LinkedIn, buscando pela Branco me acha fácil. Mas eu comecei a divulgar também o trabalho da Branco, como eu comecei a me enrolar muito com a Branco, na minha página no Instagram. Ah, legal. Né?
Então eu guardava muito a minha família pra mim, né? O meu perfil só pra mim em particular, mas aquilo que a gente falou não tem como, de certa maneira, é dissociável, e pelo cargo que eu desempenho na empresa, eu tornei o meu perfil um pouco mais público, e aí eu acabo, não tem como, divulgando aí o orgulho que eu tenho de fazer parte dessa empresa e tudo que a gente vem alcançando aí com muito suor e muita inspiração. Legal, tá? Cara. Muito bom, muito bom. Ó, agora nós temos uma partezinha super rápida aqui no nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Bora lá. Juliano Silva, vou te fazer umas perguntinhas, cara. Você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Perigoso, vamos lá. Perigoso, mas vai ser bom. Não tem pegadinha, tá bom? Cara, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta. Rapaz, eu vou dar uma primeira que você falou, né? Highway to Hell e AC/DC. Dos nossos. Essa aí tem história. E, cara, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara. Lugar mais legal, cara? Puxa vida, eu tenho muitas paixões, mas um lugar que eu gosto muito de voltar é Bahia. Bahia. Bora, Bahia, minha porra. Bahia, quando você chega na Bahia, sabe aquela vibe lá me encanta. Legal, cara. E conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha, se é que existe, é claro. Eu adoro um churrasco, né? Inegável fazer um churrasco. E também tô me aventurando muito em diversificar minhas receitas aí de um bom macarrão. Ó, bom. É justo, hein? Tá melhor do que 90% da turma que vem aqui, cara. E, cara, já que você falou que gosta de ler também, indica um livro aí, cara, que de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente. Puxa vida, tem um livro que pra mim é meu mantra, que chama-se Princípios de Ray Dalio, né? Tem muitos aí, legal, né? Mas o Princípios de Ray Dalio é um livro grande, mas ele conta aí a vida do Ray Dalio e o que ele acredita tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado profissional, e eu aconselho esse livro muito. Também tem um que é muito bacana, que é Como Fazer Amigos, né? Influenciar pessoas. Fantástico. Acho esse livro maravilhoso. Cada vez mais atual, né, cara? Exatamente. Apesar de estar escrito mais de 100 anos, esse livro faz mais de 20 anos que eu li ele e ele continua na minha mente. Qual a sua obra? Outro livro fantástico. Aí vai, né? Aí vai. E, cara, uma última mais filosófica aqui. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Rapaz, eu teria cuidado um pouquinho melhor de mim desde lá atrás. Eu acho que eu me castiguei um pouquinho. Maturidade vem com o tempo, né? Mas se eu tivesse um pouquinho mais maturidade atrás, eu acho que eu teria feito algumas coisinhas um pouquinho diferentes. Não, mas ao mesmo tempo... O que te trouxe aqui, né, cara? As cicatrizes foram o que me trouxeram até aqui, né? Mas se pudesse voltar lá atrás sem perder a experiência adquirida, algumas outras coisas eu teria feito um pouquinho diferente, com toda certeza. Legal. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Juliano aqui. Então, cara, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, só entrar lá no Spotify, no Deezer, qualquer um desses daí. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Juliano, mais uma vez, cara, obrigado por ter me chamado aqui pra gravar esse episódio presencialmente. E eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Vambora, é isso aí. Show de bola, meu cara. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.